Bom, então, eu sou Alicia Macedo, eu sou americana, eu moro aqui no Brasil já há uns 36 anos. Em 2009, nós começamos o Departamento de Filhos de Missionários debaixo do Sim Brasil, que é o Departamento do Cuidado do Missionário da AMTB, a Associação de Missões Transculturais Brasileiros. Então, desde então, nós temos desenvolvido esse ministério para ajudar o filho do missionário e para empoderar a família de poder cuidar melhor do seu filho, e também nós trabalhamos com as próprias agências para que a agência possa desenvolver seu próprio departamento do cuidado do filho do missionário e estar atuando com seus missionários no campo. Então, uma coisa que a gente faz todo ano, embora que pulamos 2 anos agora na pandemia, é o encontro de filhos de missionários. Essa aqui é uma foto que a gente teve uma noite de diversão. Então, e nós vamos falar hoje sobre quem são os FTCs. Então, o filho do missionário a gente chama de FM, e eu preciso não falar esse nome, né? Gente, mas de qualquer jeito, nós vamos continuando aqui. FTC significa filho de terceira cultura. E para você entender bem seu FM, você precisa entender a dinâmica do filho de terceira cultura. O que é isso? Eu imagino que a grande maioria de vocês já conhecem o termo, entendem o termo, mas nós vamos falar um pouco, especialmente para vocês que nunca ouviram desse termo. É um termo meio assim, que é isso? Você está falando terceiro mundo, não sei o quê, não tem nada a ver com isso, não. Então, o filho de terceira cultura, ele é uma subcategoria de filho transcultural. Então, o Ruth Van Rankin e David Pollack foram pioneiros nessa área do cuidado do FM e do filho de terceira cultura. Eles escreveram um livro, pois não, os meus livros estão todos por aqui, mas está aqui embaixo do meu computador. Mas escreveram um livro com esse nome, filho de terceira cultura, Third Culture Kids, e eles deram essa definição. O filho de terceira cultura é alguém que, durante um tempo significativo dos seus anos de desenvolvimento, morou numa cultura diferente da dos seus pais. Então, isso inclui os FMs. E mais recentemente, Lois Bushon, que também é uma escritora, ela foi filho de Amy também, ela deu essa definição. É um estilo de vida distinto, compartilhado por pessoas que vivem entre culturas, pessoas que alternam com facilidade entre sociedades e línguas e têm a sua identidade cultural forjada nisso. Elas têm uma maneira diferente de ver o mundo, de pensar, de raciocinar, de cambiar entre culturas. Então, normalmente, quando a gente fala sobre o FTC, o filho de terceira cultura, a gente tem uma certa ideia que é a soma das culturas. Então, nós vamos comentar aqui sobre o que a terceira cultura não é. A terceira cultura não é a soma da minha primeira cultura com a segunda cultura, aí eu tenho a terceira cultura. Ou talvez eu tenha a cultura, por exemplo, do Brasil, do Senegal, do Japão, do Moçambique e da Espanha, aí eu junto tudo, eu tenho a terceira cultura. Isso não é a terceira cultura. E ele não é esse exemplo aqui que a gente usa muito. Eu já usei. Aí você mistura amarelo com azul e você tem verde. Essa ilustração, ele é válido mais quando a gente está
falando sobre a identidade cultural do FM. Perdão. Mas não é uma definição de terceira cultura. Então, a terceira cultura é esse espaço de convivência internacional. Aí a gente tem a primeira cultura, a segunda cultura, mas nenhum nem o outro é a terceira, não é isso. É esse. Aí a gente vai voltar aqui para olhar essa definição dela. É um estilo de vida distinto, compartilhado por pessoas que vivem entre culturas, pessoas que alternam esse vai e vem com facilidade entre sociedades e línguas e têm sua identidade cultural forjado nisso. O que dizer, eles são criados nisso. Nós que somos adultos, eu sei que entre nós temos alguns FMs e FTCs, mas não normalmente, mas na maioria eu creio que nós fomos criados de forma monocultural. O nosso filho não. Ele está sendo criado dentro desse vai e vem, vai e vem. Aí dentro de casa é uma cultura, é uma língua, vai para a escola é outra, vai para o mercado é outro, aí vai de licença é outra, aí tem esse constante mobilidade cultural na sua vida. Então, eles têm uma maneira diferente de ver o mundo, de pensar, de raciocinar, de cambiar entre culturas. Então, é um mundo nem cá, nem lá. Aí a gente pode ver... Ah, não. Aí não tem. Eu tenho uma outra coisa aqui. Mas aí você pode pôr várias, assim, culturas ao redor dessa terceira cultura. É esse espaço no meio. Então, uma coisa diferente, por exemplo, entre eu já moro no Brasil 36 anos, aí eu estou com 60, aí eu vim para cá com 24, então eu morei mais anos no Brasil do que na minha pátria, mas quando eu cheguei no Brasil, a minha identidade cultural já estava consolidada, formada, então é americana. Aí eu precisava tomar uma decisão consciente de tirar uma parte da minha cultura para eu vestir a cultura brasileira e a língua portuguesa para eu estar bem vivendo assim. Mas o meu miolo é americano. Aí eu tenho as camadas brasileiras e da internacionalidade em que eu vivo sendo uma missionária. Mas para o meu filho é diferente. O meu filho, ele foi criado entre culturas. Então, a sua identidade cultural está misturado, sim. E embora a gente fez essa dinâmica legal, né, de que porcentagem do meu filho é isso, aquilo, outro, não podemos separar os pedaços, eles são mesclados. Então, e eles têm uma cosmovisão diferente do que nosso. Então, esse que é a terceira cultura. Aí, a pessoa que vive no intercultural e no internacional, tanto criança quanto adulto, eles compartilham de alguns traços. Aqui nós vamos olhar alguns, por exemplo, tem um estilo de vida transcultural. Eu tenho, meu filho tem, automobilidade, esse vai e vem da vida que a gente leva. A expectativa de repatriação. Eu sei que para alguns que estão nesse mundo de onde a gente vive, alguns não têm essa expectativa de retornar para o Brasil, mas para a grande maioria, essa é a expectativa, porque é nosso passaporte.
Então, a gente tem essa ideia que quando eu estou em certa idade, ou certa fase da vida, tanto eu quanto meu filho, então meu filho, talvez a gente pense no final da adolescência, quando está querendo entrar na faculdade, aí ele volta para o Brasil. E a questão dele talvez não voltar para o Brasil, para ir para outro país, é uma possibilidade, mas é uma outra palestra. Então, frequentemente existe uma identidade do sistema com alguma organização patrocinadora ou empresa, por exemplo, serviço militar, as agências, nossas empresas, corporações, organizações de serviços internacionais. Então, essa é uma coisa que nos acompanha e sem a gente pensar, a gente também vai assimilando a cultura da nossa organização. Isso é menos comum quando tem alguém que vai independente para o campo, mas a maioria eles fazem parte de uma organização e essa organização tem sua cultura, que é para ser uma cultura saudável e boa. Infelizmente, às vezes encontramos sistemas que são tóxicas e cada um de nós precisamos avaliar esses sistemas, mas o nosso, ele vem com coisas embutidas que vão afetar nossos filhos também, a maneira que a nossa agência age conosco. Então, eles designam onde eu vou morar, eles fazem a gente fazer uma mudança abrupta que acaba afetando muito os nossos filhos, ou eles têm uma flexibilidade para a gente trabalhar tudo isso. Então, porque os filhos vão ver essa questão de sistema como parte da cultura cristã, mesmo que ele em si não é. Então, nós vamos olhar rapidamente algumas características pessoais do filho de terceiro cultura, aquela pessoa que cresceu durante seus anos de desenvolvimento entre mundos. Então, nós temos bastante literatura sobre isso, e aí a gente quer chegar na parte mais interativa também, então eu vou tocando aqui, mas se tiver alguma pergunta ou dúvida, aí você pode colocar no chat. Eu não consigo ver o chat, eu acho, quando estou fazendo um screen share, então a Valesca, outra pessoa, pode comentar se tiver uma pergunta que querem que eu responda. Então, mobilidade constante. Além da mobilidade pessoal do FTC, as comunidades transculturais estão sempre em movimento, com algumas chegando e outras saindo. E é importante que a gente entenda quanto que essa mobilidade, essa automobilidade afeta nossos filhos. Cada mudança significa transição, cada transição significa perdas. Perdas grandes, perdas pequenas, perdas visíveis, perdas ocultas. E para o filho do missionário, o mais velho que ele vai se tornando, aí as mudanças são mais difíceis. É difícil para uma criança de 4 anos mudar de um país para o outro, mas essa criança ainda tem seu universo mais dentro de casa. Aí, quando você pega um adolescente e faz uma mudança com ele, é muito maior, muito mais difícil, pesa muito mais, porque o universo dele é mais fora de casa, com seu ciclo de amizades com as pessoas, os amigos na escola, na igreja, na comunidade, etc. Então, para ele estar constantemente perdendo amigos, entre aspas, ou perdendo o poder de estar com seus amigos, isso afeta muito. A cosmovisão mais ampla. Os FTCs aprendem como outras pessoas veem o mundo através de filosofias e sistemas políticos diferentes. A gente, aqui,
o filho criado dentro do Brasil, monocultural, ele vai entender o que acontece no seu país. Ele vai ver coisas na televisão, ele vai ler coisas nos livros, mas vai ser só informação. Mas os nossos filhos, eles vão ser expostos a isso diariamente, e aí eles vão aprender como o outro vê o mundo, não somente como os do meu país veem o mundo. O enriquecimento cultural. Os FTCs experimentam o mundo de forma que a maioria dos jovens só vê em filmes, né? Hoje tem muitos filmes, sobrevivência, coisas assim. Aí, e nossos filhos estão lá experimentando isso, eles estão lá no meio de situações, às vezes situações pesadas. Uns 2 meses atrás, eu acho, alguns FMs postaram cenas que estavam acontecendo em Guiné-Bissau, com pessoas sendo mortas na rua, com corpos espalhados. Então, assim, a gente vê isso no jornal, mas alguns dos nossos filhos, eles experimentam isso, assim, de vez em quando, pessoalmente. Mas também outras coisas boas, né? Assim, coisas que têm a ver com a natureza, com as aventuras, com as experiências. Aí nossos filhos estão aí vivendo isso. Habilidades de percepção e observação. Os FTCs aprendem que vale a pena observar o contexto ao seu redor e tentar entender as suas razões. Então, eles estão sempre de olho para eles saber o que eu faço, porque muitas vezes eles estão em situações onde eles não têm plena segurança do que faz. E nós mesmo ficamos assim, nossa, a gente vai para outra cultura e a gente não sabe agir, a gente não sabe o que fazer, a gente fica de olho, a gente fica observando, e para que a gente pode não dar um fora. E nossos filhos ainda mais são sempre alertas para o que está acontecendo ao seu redor. Habilidades sociais. Os FTCs aprendem a lidar com situações novas e assim podem desenvolver habilidades para relacionamentos interpessoais. Uma coisa que a gente percebe é que o filho do missionário, muitas vezes, ele vai interagir com muita facilidade entre faixas etárias, que às vezes não é uma coisa comum ao adolescente, às vezes ele fica mais dentro do seu mundo de adolescente. Isso, nos Estados Unidos, isso é muito forte. Aqui no Brasil já é menos, mas o FTC, ele vai conversar com idoso, vai conversar com criança, ele vai ter papo para todo mundo. Habilidades linguísticas. A fluência em uma ou mais línguas é potencialmente uma das habilidades mais úteis que a vida transcultural pode oferecer. E tem várias coisas que precisamos estar atentos nessa questão linguística, que hoje não dá para aprofundar. Eu creio que outra hora vai ter alguém que pode só falar sobre essa questão linguística, talvez Dani já fez aqui, não sei, mas tem muitas coisas importantes que a gente podia comentar. Aí nós vamos olhar possíveis vantagens e desafios. Aqui estão colocados em 2 partes, vantagens, possíveis desafios. Embora é quase como se fosse os 2 lados de uma moeda. Aquilo que pode ser vantagem, pode também ser desvantagem, dependendo da maneira que a criança, que o adolescente conseguiu processar isso na sua vida, ou dependendo das decisões que os pais tomaram, que vão afetar os filhos. Então, possíveis vantagens: flexibilidade e adaptação rápida. Aí sabe fazer mudança, sabe ir para lá e para cá, joga as coisas na mochila, vamos embora. Autoconfiança
em meio de mudanças. Reconhecimento da importância do tempo presente. Isso a gente vê com muita nitidez do filho de terceira cultura. Eles vivem intensamente hoje, porque eles sabem que amanhã talvez você não está aqui, eles não sabem onde eles vão estar amanhã, então eles querem aproveitar de hoje. Habilidade de lidar com perdas. Ele vai entrar agora na próxima tela sobre os desafios de o que acontece quando não sabe lidar com as perdas e fica preso dentro dele. Vivência internacional, habilidades linguísticas, relacionamentos bons e profundos e cosmovisão mais ampla. Agora, possíveis desvantagens. Sentir falta de raízes que não pertencem a lugar nenhum. Esta semana eu tive uma FTC aqui em casa, que foi criado 2 anos nos Estados Unidos, uns 10 anos no Taiwan, e agora ela está com 36 anos e tem 18 anos que ela mora na Austrália, e ela fala, é brasileira, e ela fala, eu não sinto que eu pertenço a lugar nenhum. Então, essa questão não é que falta raízes, mas as raízes do FTC, eles são diferentes. O que falta, muitas vezes, é o senso de pertencimento a um lugar. O FTC, normalmente, seu senso de pertencimento está nos relacionamentos, nas pessoas, que estão sempre em transição e nem sempre estão perto de você, essas pessoas. Solidão. Quando eu comecei a trabalhar nesse ministério, a minha visão era essa. O FTC, ele tem amigos no mundo inteiro, ele tem mais amigos do que qualquer um. Ele é muito privilegiado. Então, isso sim, mas através dos encontros de FMs que nós temos participado, eu vi que existe uma profunda solidão em muitos dos FMs. Por quê? Por causa das mudanças. E não é sempre que sua família está mudando, mas que a família do seu melhor amigo também está mudando. Então, talvez sim, você tomou uma decisão de ficar mais fixo num lugar, mas aí entra pessoas na vida do seu filho e entra e sai constantemente. Talvez você mora num seminário aqui no Brasil ou uma base missionária e você pensa, não, essa questão da automobilidade não afeta meu filho. Afeta, porque está um constante fluxo de pessoas entrando, saindo da vida do seu filho. Nos seminários é mais intenso, porque os alunos vêm, aí eles ficam 1, 2, 3, 4 anos e vão embora. E durante esse tempo, eles formam relacionamentos e amizades com os FMs. E aí depois vão embora. Isso é coisa constantemente acontecendo. Isso pode gerar um sentimento de solidão na vida do FTC. Desconhecimento da própria cultura, história, valores e normas. Então, a gente acaba estando exposto por exemplo, a cultura de Senegal, as histórias, as línguas, os valores, as normas. Também, se o filho lá está indo para uma escola internacional, ele fica exposto fortemente à cultura, normalmente ou a Inglaterra ou os Estados Unidos, que é a base dessa escola. Então, essa cultura ele aprende com muita força, mas muitas vezes ele pode desconhecer a sua própria cultura, história, valores, etc. Distância de parentes, autoexplicativo. Medo de perdas, medo de perder, especialmente relacionamentos, mas também lugares, objetos, pertences,
e coisas invisíveis sobre a oportunidade de estar na equipe de basquete ou alguma coisa assim. Então, aí por quê? Porque ele perdeu, e ele pode colocar uma barreira no seu coração de não se apegar mais a ninguém e a nada. E quando chega a esse ponto, é um ponto difícil na vida dele, é um ponto crítico, que é difícil ele depois vencer isso. Não que é impossível, mas pode ser difícil. Porque, por exemplo, o amigo foi embora, mais uma vez, aí ele fala, nunca mais eu vou fazer amigo. Porque ele não aguenta a dor da separação. E daí em diante vai ser difícil para ele consolidar amizades profundas, mesmo que é o desejo maior do seu coração, porque ele tem medo de amar e perder de novo. É muito forte isso. Identidade cultural confusa. Quem sou eu? Eu sou americano, eu sou brasileiro, eu sou do Senegal, eu sou da França. Quem sou eu? A gente viu, né, essa coisa de porcentagem. É uma salada de fruta, né, na cabeça do filho. E, às vezes, ele está bem durante a adolescência, mas no final da adolescência, especialmente na reentrada para dentro do Brasil ou da pátria, é um momento que isso aflora mais. Impaciência com outros, a dificuldade de manter a língua materna em um campo que não tem muitos brasileiros, ou se você está numa escola internacional, onde tudo é só inglês. Essa impaciência com outros é porque o FTC ele tem essa cosmovisão mais ampla, ele tem mais experiências e ele pensa de uma forma, às vezes, mais profunda. E aí, quando ele está, tipo, retorno para o Brasil e está com a turma da sua mesma idade, que é monocultural, as conversas deles são tititi, é namorico, é roupa, é festa. Aí ele não tem paciência com isso, porque a mente dele está já em outras questões mais sérias. E sempre a vida acadêmica é um grande desafio. Eu queria mostrar esse quadro para você, porque ele tem a ver em como que a pessoa se sente num devido lugar. Então, muitas vezes, especialmente, vamos supor que eu saio do Brasil, vou para um país onde a minha fisionomia é diferente do que da maioria do país. Então, eu vou me sentir estrangeiro. As pessoas olham para mim e eles já de cara pensam, é um estrangeiro, né? Igual, às vezes, meu caso, agora depende de onde eu estou no Brasil. Dependendo, a pessoa ou acha, no sul eu encaixo mais de Minas para cima eu encaixo menos. Às vezes a pessoa só olha para mim e fala, você é de onde? Eu penso, gente, eu nem abri minha boca, está me perguntando se eu de onde. Mas, então, nosso filho pode se sentir muito estrangeiro. Ou ele pode ter uma fisionomia igual do país para onde ele está e sentir que é um imigrante escondido. Então, o estrangeiro, ele parece diferente e ele pensa diferente. O imigrante escondido, ele parece igual, mas ele pensa diferente. Então, muitas vezes, isso é o caso com o filho do brasileiro criado no exterior, que ele retorna para o Brasil e ele tem a cara de brasileiro. E as pessoas olham para ele e pode ser que até que ele fala bem o português, e aí eles pensam que ele é igual a todo mundo, pensa igual a todo mundo, mas por dentro ele não pensa igual. Ele pensa diferente. E esse faz ele muitas vezes se sentir não pertencente, faz ele se sentir diferente, e às vezes as pessoas vão... Aí ele vai ficar sempre tentando não entregar o fato que ele está boiando no maionese. Então, aí nós temos esses outros dois que acontecem também, o adotivo, onde
a pessoa parece diferente, mas pensa igual, que seria, por exemplo, se um asiático vir para o Brasil, você vai olhar para ele, mas se ele é criado... não, vamos voltar. Então, ele vem como bebê para o Brasil, e aí ele parece diferente, mas ele pensa igual, que ele foi criado aqui. As pessoas até olham para ele e pensam assim, você não é daqui, mas ele é, e ele pensa igual. Ou tem o espelhado, onde a pessoa parece igual e pensa igual, que é o caso sempre do monocultural, ele vai pensar igual, da cultura primária, e ele vai parecer igual. Então, mas para o FTC, normalmente ele enquadra mais, ou ele é estrangeiro, ou ele é imigrante escondido. E uma coisa muito interessante, eu vi, alguém comentou num dos grupos, falou que o filho comentou que no campo ele sempre se sentia muito brasileiro. Mas quando ele voltou para o Brasil, em vez de se sentir na sua cultura, ele se sentiu muito estrangeiro. E isso é muito comum, porque ele tem essa mesclagem e que ele vê que no campo, por vários motivos, ele é estrangeiro, ele parece diferente, ele pensa diferente, aí ele pensa mais brasileiro, mas quando ele volta para o Brasil, ele não é mais estrangeiro, mas ele é, sim, um imigrante escondido. E nós, não somente os pais, a família, mas também os tios e tias, né? Nós que acompanhamos esse FTC na sua jornada, precisamos estar entendendo que, sim, ele parece brasileiro e ele fala bem o português, mas por dentro ele está tentando dar conta de tudo isso e não dar as foras e não ficar fazendo gafes, porque por dentro ele pensa muito diferente. E ele não tem todo o pano de fundo que todo mundo aqui tem. Tem essas histórias do cotidiano que acontece no Brasil, que ele não participa, mas todo mundo fala sobre as mamonas assassinas, e ele não tem a mínima ideia do que está falando, acha que está falando de uma fruta tóxica. Então, assim, aí ele pode falar alguma coisa, e as pessoas veem e ficam rindo dele. Então, e temos... temos essa questão do bom e ruim. Então, tudo em nossas vidas, não somente na vida deles, mas tem o bom e o ruim. E Ulrika Ernbeck, ela escreveu esse livro, FTCs, uma idade para cuidar. E nós estamos fazendo tradução para o português, graças a Deus, que livro maravilhoso. Tem em inglês para vocês que estão bem fluentes no inglês, mas muito bom. Então, eu vou usar um pouco da matéria dela aqui, e ela fala que para abraçar a beleza de ser uma FTC, precisamos primeiro abraçar as dificuldades. As memórias boas e belas estão ligadas às memórias difíceis. Então, se afastarmos as memórias difíceis, também afastaremos as boas memórias. Então, nós precisamos poder conversar com nossos filhos, com o FTC do outro, de uma forma que traz tanto o bom quanto o ruim. E nós vamos fazer agora nosso primeiro grupo. Ainda não, mas vai chegar lá. Então, o FTC precisa de adultos confiáveis, com quem processar, que entendem o que é ser uma FTC. Permissão para verbalizar e expressar tanto o que é bom quanto o que não é bom. E colegas FTCs com quem compartilhar experiências. Eu vou continuar usando um pouco do material de Ulrika. Então, as perguntas que os FTCs se perguntam: quem sou eu? Posso confiar? E o que está errado comigo?
Essas são perguntas de alma, que eles perguntam mesmo se não estão verbalizando. Quem sou eu? De onde eu venho? A que lugar ou a quem pertenço? Qual ou onde será meu futuro? Junto com essas perguntas pode vir um sentimento de confusão, especialmente, igual eu falei, por exemplo, o FTC de 9 anos, que está morando em Guiné-Bissau, ela pode se achar muito africana, mas lá na frente, quando ela retorna para o Brasil, aí ela pode ficar confusa, quem sou eu? Então, muitas vezes são perguntas que, quando as crianças são menores, as respostas parecem mais fáceis. Não, meu filho está bem, olha ele aqui, ele está maravilhoso. Mas lá na frente ele vai puxar essas coisas e precisar perguntar: quem sou eu? Eu sou de onde? Eu sou da África, eu sou do Brasil, eu sou de não sei onde. A que lugar eu pertenço? A quem eu pertenço? E onde será o meu futuro? Ou qual seria meu futuro? E algumas coisas, especialmente sobre o futuro, os pais vão ter tomado decisões que vão impactar esse futuro dessa pessoa. Então, aí ele passa por essa crise de identidade. De fato, todo mundo passa por uma certa crise de identidade no final da adolescência, mas o FTC é mais intenso, é mais profundo, e aí ele pode passar por um sentimento de confusão. A outra pergunta: posso confiar? Posso confiar que as pessoas estarão presentes na minha vida? Que vão permanecer? Talvez não. Talvez eu já acho que todo mundo vai embora, que eu não posso confiar em ninguém, porque essa pessoa com quem eu confio um dia não vai estar lá mais. Posso confiar que os outros farão boas decisões para mim? Posso, se for um cristão, confiar em Deus? E precisamos tomar cuidado na maneira que a gente fala sobre Deus para os nossos filhos. A gente, às vezes, faz Deus o bode expiatório para as coisas que vão acontecer, que a gente sabe que vão ser difíceis para os nossos filhos. Então, aí temos que sair dessa cidade para outra cidade, que significa que meus filhos vão sair da escola, perder os amigos, perder os contatos, e a gente vai falar o quê? Não, mas Deus está nos chamando. Como se isso resolvesse na cabeça da criança. Mas se essa criança ou adolescente pode logo pôr uma tradução assim: não pode confiar em Deus, não, olha o que ele faz. A culpa é de Deus. Tudo que a gente faz é por causa de Deus. Então, a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente fala sobre Deus nessas idas e vindas e mudanças e transições e tudo mais, porque na cabeça da criança, para você fala, não, mas Deus está nos chamando. A gente ama quer levar Deus para essas pessoas, nós temos um chamado. Isso para nós é muito doce, é muito maravilhoso, é muito profundo. A gente acha que é bela, e é bela, mas o nosso filho pode estar fazendo uma outra tradução. Então, temos que falar mais sobre nossa fé, sobre nossas decisões, de compartilhar, de deixar nosso filho mais por dentro do processo da decisão que estamos tomando. Estamos orando. Nós sentimos assim, sentimos que Deus quer que a gente vá para esse lugar. Ora em família, conversa sobre isso, pergunta os filhos o que eles acham, o que eles sentem, leva em muita consideração aquilo que eles pensam e que eles acham. Ainda mais o mais velho que eles ficam, na adolescência. Então, aí ele tem, então, posso confiar que meus pais vão tomar boas decisões por mim? Posso confiar em Deus. Então, a falta de confiança tem suas raízes em todas as perdas que a maioria dos FTCs experimentam.
A emoção que acompanha essa questão geralmente é de luto, é de perda, é de tristeza, e a gente, mesmo a gente, vamos dizer, estou de acordo, por exemplo, a gente vai para o campo porque a gente quer ir para o campo, a gente chega no campo e a gente passa por luto também, nós temos que reconhecer nossas próprias perdas e processar nossos próprios lutos como adultos, e assim a gente pode ajudar o FTC processar o seu, e parte disso é criando um espaço para ele expor como que está sentindo. O que está errado comigo? Como posso me tornar menos diferente? Será que quero mesmo ser menos diferente? Onde quer que se sente... Não, onde quer que se encontre o FTC, ele se sente diferente. E nós precisamos saber disso. A gente olha para um FM, olha para um FTC e a gente precisa lembrar, ele se sente diferente. Para uma criança se sentir diferente é a mesma coisa que se sentir que há algo errado comigo. Se eu estou diferente de todo mundo, eu sou o problema. Tem algo errado comigo. Como seres humanos, temos uma necessidade muito forte de nos sentirmos aceitos, de nos sentirmos incluídos. Sentir-se diferente e excluído está ligado a muita vergonha. Para evitar a vergonha, posso tentar ser igual aos outros, quanto decidir que eu vou ser ainda mais diferente. Então, a gente vê, às vezes, essas duas reações, aquele que se torna camaleão para ser igualzinho, para tentar encaixar. Mas o encaixar e o pertencer não são a mesma coisa. Ele pode conseguir se encaixar e parecer igual, mas o pertencer é quando você pode ser você mesmo e você é aceito por quem você é. E a gente vê uma reação, às vezes, negativa, que essa pessoa, eles falam, então, eu vou ser diferente, aí eu vou me vestir diferente, eu vou, assim, esfregar no nariz desse povo as minhas diferenças e ser, assim, que não é uma coisa normalmente muito saudável. Então, essa fala de Ulrika aqui, em minhas sessões com FTCs, tenho visto que a confusão, o luto e a vergonha podem ser muito fortes se as diferentes partes da vida do FTC não forem integrados em uma única história de vida. Cada vez que um FTC se muda, ocorre um lapso em sua vida que pode trazer confusão, luto e vergonha. O FTC precisa ser apoiado para conseguir tecer as diferentes partes da sua vida, as diferentes histórias, as diferentes experiências e as culturas, as diferentes partes de si, junto em uma só história, uma vida. Quando isso acontece, podemos ver a confusão, o luto e a vergonha desaparecerem e serem substituídos por clareza, alegria e confiança. A maioria dos FTCs precisa de apoio nesse processo, pois a integração é algo que o cérebro de uma criança não consegue fazer sozinho. A integração de diferentes experiências de vida exige funções que somente o cérebro adulto tem. Portanto, é crucial que o FTC tenha adultos ao seu redor que possam ajudá-lo a constantemente integrar as novas experiências em sua história de vida. Então, a integração da experiência da vida acontece quando experiências e emoções são compartilhadas e conversadas. As conexões e pontes são construídas entre experiências diferentes. Emoções são reconhecidas, validadas e processadas.
preparativos e despedidas apropriados são realizados durante as transições. E isso nos lembra que tem uma ferramenta que chama de radar. E esse radar, alguns de vocês vão conhecer, ele está nesse livro aqui, mas também ele está por aí na internet, que é uma ferramenta que a gente usa quando nós vamos mudar de um local para o outro. Então, aí ele envolve passos que a gente facilita com nossos filhos, né? Que a gente ajuda nossos filhos a fazer, de despedidas, de reconhecimento de pessoas que foram importantes na nossa vida, de expectativas, de pensar sobre o que aconteceu nesse lugar. Então, esse momento de transição é um momento que pode ser uma ruptura brava, com muitas lacunas, ou ele pode ser uma coisa que linka, que conecta a experiência anterior com a experiência que há de vir. Então, essa questão da transição, que é uma conversa muito grande, gente, falar sobre FTC é uma coisa que eu podia falar assim direto por uma semana, sem esgotar assunto. Mas hoje é só o tira-gosto. Mas essa questão, na hora da transição, da gente conversar, de deixar nosso filho expor as suas emoções, sem a gente culpá-lo por sentir assim, ou, que é isso, meu filho? Não fica triste, não. Deus vai nos dar outra coisa, outro cachorro, outra amiga, outra escola. Mas de ouvir, deixar o filho falar e de validar as suas emoções. Então, o Rick fala, oferecendo aos nossos filhos a oportunidade de serem criados entre culturas diferentes, é um dos presentes mais belos que podemos dar aos nossos filhos. E realmente mas eles precisam conseguir processar essa jornada e estarem bem com eles, quem eles são. Então, aqui nós vamos ter nosso encontro. Esse foi o encontro de FMs, o último, que foi em 2009, em Arujá, São Paulo. Gente, uma experiência maravilhosa estar com cada um deles. A Thalita de Fernando estava lá, e entre muitos outros, vamos ter esse ano de novo, no final de julho, no mesmo local, Arujá, São Paulo, e logo, logo está saindo propaganda para isso. Então, esse termina a minha apresentação. Aqui são algumas ferramentas. Essa que eu citei, o radar, ponte de transição, modelo de transição, linha de tempo, são todas coisas que possamos usar para ajudar o filho e a nós mesmos, ou o filho do outro, se nós mesmo não temos filhos, mas é isso.